Nesse vídeo eu quero falar sobre um documentário sensacional que eu assisti, que é do Dr. Gabor Mate, sei lá como que fala, mas esse documentário chama Sabedoria do Trauma, The Wisdom of Trauma. Esse documentário é sensacional, na verdade todo o trabalho do Dr. Gabor Mate, que inclusive eu quero trazer mais aqui no canal, é fantástico. Ele é um cara que ele quebra paradigmas, ele é um grande crítico, na verdade, do estado do sistema de saúde mental que existe no mundo, em que basicamente médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, diversos terapeutas, eles só são treinados a fazer diagnósticos a pessoas, colocar rótulos em cima delas. As pessoas são rotuladas, né, com aqueles diversos nomes, como se aquilo fosse uma sentença eterna, uma fatalidade que não é possível mudar. E também de prescrição excessiva de remédios. Embora muitas das vezes os remédios eles sejam úteis para tirar uma pessoa de um estado que ela está totalmente, né, imobilizada, apática, depressiva, o remédio ele nunca deveria ser o objetivo final, como se aquilo fosse a solução última para todas as doenças da alma do ser humano. Remédio, sabe? E que muito, né, do que a gente vê da saúde mental ultimamente é só isso, é diagnósticos e prescrição de remédio. Mas a gente nunca investiga a fundo, né, da onde que está se originando tudo isso. Por que o ser humano está cada vez mais depressivo, cada vez mais ansioso, cheio de neuroses, com diversos transtornos mentais? Será que não existe alguma coisa mais profunda que a gente não está investigando, que a gente nega perceber, parece? Essa cultura de negação que nós vivemos. E nesse documentário, né, A Sabedoria do Trauma, e muito do seu trabalho, inclusive, o Dr. Gabor Mate ele aponta, né, que a maior parte dos problemas que o ser humano tem, tanto de doenças físicas, de doenças mentais, de problemas de comportamento, de vícios, se a gente for investigar a fundo, o que está por trás disso? A grande resposta, né, que o Dr. Gabor dá no seu trabalho é que por trás de todos os vícios, por trás da grande parte de doenças físicas e mentais que o ser humano tem, o que está por trás disso? Trauma. E essa é uma palavra que é muito mal compreendida e muito pouco usada, inclusive, parece na nossa sociedade, sabe? E basicamente nós estamos tão, né, inconscientes de que nós temos traumas que não resolvidos entre de nós vivemos em uma espécie de transe, assim, que a gente não percebe que a gente tá carregando algumas feridas abertas dentro de nós. A gente nega enxergar isso a todo custo. Não queremos reconhecer que ocorreram coisas no nosso passado que nós ainda estão mal resolvidas em nós. Certas energias de sobrevivência, basicamente, de dor, sofrimento, que estão congeladas no nosso corpo e que continuam sem resolução, que continuam afetando todos os nossos pensamentos, atitudes, comportamentos, sentimentos, que basicamente existem esses buracos na nossa alma e a gente evita olhar para isso. Ninguém nos fala sobre isso, não nos é informado nada sobre trauma. E é impressionante, como que nós vivemos em uma cultura, inclusive esse é o tema de um dos livros mais atuais dele que eu quero ainda ler, mas eu já vi algumas frases que são bem legais, né, do trabalho dele, que é esse livro aqui que ele fala O Mito do Normal. E nesse livro o Gabor ele explica justamente sobre como que nós vivemos em uma cultura negacionista. Ele fala como que basicamente nós vivemos em uma sociedade que ela está atualmente doente, que nos desconecta cada vez mais de nós mesmos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e nunca trata realmente das causas reais, né, dos nossos problemas. Eu estava falando aqui, o Dr. Gabor Mate, ele faz uma grande crítica à forma como os tratamentos, né, tratamentos de saúde, problemas de saúde mental, né, que as pessoas têm, estão sendo conduzidos atualmente. Ele fala que basicamente quase nenhum médico, e inclusive ele é um grande médico, né, ele percebeu na própria área dele, ele percebeu que a maioria dos médicos, dos psiquiatras, eles não têm um conhecimento básico sobre como o trauma está por detrás, basicamente, de todos os problemas do ser humano. E ele também tece algumas críticas a respeito de algumas modalidades terapêuticas que existem por aí, que apesar de todas teriam algum papel, né, contribuírem com alguma coisa, que nem eu estava falando aqui, muitas só ficam na superfície e não vão na raiz do problema. Gabor sugere, né, quando você for procurar alguma forma de terapia para fazer, que você busque uma que seja informada sobre trauma, que trabalhe, não negligencie nessa questão do trauma, das suas feridas emocionais. E esse é um dos grandes objetivos desse documentário, basicamente,
Nesse documentário, né, o Dr. Gabor Mate nos dá uma nova visão, uma sociedade informada sobre o trauma, no qual pais, professores, médicos, formuladores de políticas e jurídicos não estão preocupados em consertar comportamentos ou fazer diagnósticos ou suprimir sintomas e julgar, mas em vez disso buscar entender as fontes, de onde brotam comportamentos perturbadores e doenças na alma humana ferida. Que eu estava falando aqui, né, a normalidade, essa é uma frase dele que ele fala, que a normalidade de nossa sociedade é que as pessoas estão desconectadas de quem elas são. E como que nós acabamos nos desconectando de quem nós somos, né? A resposta volta sempre para o trauma. O Dr. Gabor Mate explica, né? Trauma é uma ferida aberta que você continua sustentando ao longo de sua vida e que continua se manifestando de diferentes formas. Trauma é a força invisível que molda nossas vidas, molda a forma como vivemos, a forma como amamos, a forma como entendemos o mundo. É a raiz de nossas feridas mais profundas. Portanto, né, todo tratamento que seja realmente eficaz, se você quiser realmente solucionar os seus problemas na raiz e não ficar somente tentando solucionar, né, e aliviar sintomas e efeitos, é você ir na sua ferida, naquelas feridas mais profundas que você tem e você trabalhar em curar isso. Eu quero ler aqui algumas frases de alguns experts nesse assunto, de alguns autores que estudaram a fundo sobre como que o trauma impacta nossas vidas, né? Um deles é o Peter Levine, que ele tem alguns livros muito legais que eu ainda quero trazer aqui também no canal, como vocês estão vendo aí na tela, O Despertar do Tigre e Curando o Trauma. Mas olha essa frase dele aqui. O trauma tornou-se tão comum que a maioria das pessoas nem reconhece sua presença. Afeta a todos. Cada um de nós teve uma experiência traumática em algum momento de nossas vidas, independentemente de ter nos deixado com um caso óbvio de estresse pós-traumático. Que a grande realidade é que, infelizmente, a maioria de nós foi criada em famílias que são disfuncionais. Na verdade, a grande parte dos piores tipos de trauma que existem são os traumas que são invisíveis, que não são aqueles traumas visíveis, né? Que já vem em mente, por exemplo, quando você pensa na palavra trauma, tipo de abuso, sabe? Tipo alguém batendo em você, você perdendo, indo na guerra, perdendo algum membro do seu corpo, enfim. E claro que isso são traumas, mas existem traumas muito mais sutis e invisíveis. Traumas mais invisíveis que podem ser muito mais perigosos e muito mais danosos ao longo prazo do que esses traumas mais agudos, né, que são momentâneos. Por exemplo, um trauma de você viver em um ambiente na sua infância em que constantemente o seu ser, quem você é, foi não visto, foi negligenciado, não foi reconhecido, que as suas necessidades mais básicas, fundamentais para o seu desenvolvimento enquanto criança, né, não foram atendidas. Em que você viveu num ambiente que seus pais eram carentes emocionalmente e que você foi sugado, basicamente. E vários desses traumas acontecem em que as suas necessidades, né, básicas não foram atendidas. E isso deixa marcas muito profundas e muito danosas para você enquanto adulto. É como se você não tivesse, crescido adequadamente. É como se tivesse alguma falta em você agora devido a uma necessidade que não foi atendida no passado. E um dos maiores tipos de traumas que você pode ter experienciado, inclusive, é o trauma de você não ter tido a permissão de sentir os seus sentimentos, de ter os expressado. De você constantemente ter tido que engolir seus sentimentos e colocá-los eles para baixo, sabe? Então, se você viveu numa família, num ambiente em que não era permitido, né, a expressão de algumas emoções, como por exemplo, isso infelizmente é a maioria de nós, é como a raiva, como a tristeza, o medo, por exemplo, que basicamente você foi punido, né, ao se demonstrar vulnerável e fragilizado. Você pode ter certeza que isso foi um momento traumático, que você tem muito dessa emoção, desse sentimento reprimido agora em você. E que isso é trauma. Que nem eu tava falando, né? Trauma não necessariamente é algo que é visível. Os piores traumas que tem, na verdade, são esses que são invisíveis e que passam despercebidos por nós. Necessidades emocionais que não foram atendidas, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e que, enquanto adulto, agora você não tem nem consciência de que está faltando aquela coisa em você. Por isso que, inclusive, o Peter Levine, né, ele tem um livro que chama, né, Uma Voz Sem Palavras. É como se fosse uma coisa invisível, uma ferida invisível que você está carregando, que você nem tem consciência, mas que está lá dentro de você, te corroendo por dentro, e que é a causa da sua insatisfação, da sua depressão, da sua ansiedade. Isso é inclusive o que o Peter Levine fala aqui, né? Que o trauma é talvez a causa mais evitada, ignorada, menosprezada, negada, incompreendida e não tratada do sofrimento humano. Só que também é importante explicar, né, que isso não é culpa somente da sua família de origem, que na verdade o trauma é uma coisa que é multigeracional, vem lá de trás. Não sei de quanto tempo atrás, né? O ser humano ele tem esse hábito de repassar o sofrimento para frente. Então trauma atrás, os seus pais foram traumatizados, eles passam as suas dores não resolvidas para você,
E caso você não faça esse trabalho interior, né, de cura, você vai continuar repetindo o mesmo padrão lá de trás que dos seus antepassados, né, que foi originando, né, essas negatividades na sua família, basicamente. E o nosso trabalho aqui é assumir responsabilidade por isso, parar com essa atitude negacionista de que tá tudo bem, que eu sou perfeito, enfim, e começar esse trabalho interno, perceber que você tem falhas de caráter, que você tem reações emocionais totalmente desproporcionais à realidade, né? Que isso é simplesmente um sintoma de trauma. Toda vez que você tem uma reação emocional totalmente tipo descontrolada, exagerada, que você perde o controle, que você tem um acesso de explosão de raiva, é dominado por alguma emoção intensa, isso é somente alguma ferida antiga sua, né? Algum trauma que não foi tratado, que foi despertado por alguma pessoa, algum acontecimento no momento presente. E que essa é a origem de grande parte das nossas reatividades emocionais, sabe? Traumas que não foram curados. E que é muito importante que a gente investigue a fundo para começar a curar, né, essas feridas mais profundas em nós. E além dessa questão das reatividades emocionais exageradas, né, são provenientes dos traumas não resolvidos em nós, um grande efeito, tem várias consequências que o trauma tem, mas um grande outro efeito, né, que o trauma tem na nossa vida é a distorção que ele faz basicamente da nossa percepção. Então todos esses traumas não resolvidos é como se eles distorcessem a percepção que nós temos sobre a realidade. E nós não enxergamos o que está realmente acontecendo no momento presente. É como se a gente estivesse sempre observando o momento presente com os olhos desse passado emocional não resolvido. E esses traumas não resolvidos distorcem totalmente os nossos pensamentos, sabe? A forma como que nós reagimos às situações. Então tem essa frase aqui do Bessel van der Kolk, que ele escreveu também esse livro que é bem famoso, que é o Corpo Guarda Marcas, que também fala sobre trauma. Ele fala o seguinte: estar traumatizado significa continuar a organizar sua vida como se o trauma ainda estivesse conectado, inalterado e imutável, já que cada novo encontro ou evento é contaminado pelo passado. Uma frase aqui duas frases do Gabor Mate que ele fala a respeito das consequências do trauma, né? O maior dano causado pela negligência, trauma ou perda emocional não é a dor imediata que infligem, mas as distorções de longo prazo que produzem na maneira como uma criança em desenvolvimento continuará a interpretar o mundo e sua situação nele. Quer nós percebamos isso ou não, são nossas feridas e como lidamos com elas que nos direcionam e governam grande parte de nossos comportamentos, hábitos sociais e formas de pensar. Mas algumas frases aqui também do Bessel van der Kolk, que ele fala sobre isso. Se um organismo está preso no modo de sobrevivência, suas energias estão focadas em lutar contra inimigos invisíveis, o que não deixa espaço para nutrição, cuidado e amor. Para nós, humanos, significa que enquanto a mente estiver se defendendo de ataques invisíveis, nossos laços mais íntimos estarão ameaçados, assim como a nossa capacidade de imaginar, planejar, brincar, aprender e atender às necessidades de outras pessoas. Então é justamente, quando tem traumas não resolvidos em nós, são tudo energias entaladas, estagnadas de sobrevivência, que continuam presas no nosso organismo e interferindo totalmente o nosso funcionamento, influenciando e distorcendo totalmente o nosso pensamento. Então a gente começa a enxergar ameaças que nem estão acontecendo, porque ainda tem essa carga de energia de sobrevivência dentro de nós, que não foi liberada, que não foi resolvida. Então distorce totalmente a nossa percepção, sabe, do momento presente. Ele também fala aqui, né, que no entanto, o trauma é muito mais do que uma história sobre algo que aconteceu há muito tempo. As emoções e sensações físicas que foram impressas durante o trauma são vivenciadas não como lembrança, mas como reações físicas perturbadoras no presente. Que é aquilo que eu estava comentando aqui sobre como que o trauma está ligado, né, com essas reações emocionadas descontroladas que muitas das vezes nós temos, né? E nós não sabemos, por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu reajo sempre da mesma maneira, né? Tem tudo a ver com um trauma lá passado seu. E agora que eu falei sobre alguma dessas consequências que o trauma exerce, essa voz invisível, né, exerce na nossa vida adulta, consequências muito danosas que muitas das vezes a gente nem está consciente. Eu quero falar aqui, né, como que não é só uma visão negativa que o Dr. Gabor Mate traz, mas existe sim essa possibilidade da gente utilizar, né, dessa dor, da gente realmente curar esses traumas e ser seres humanos mais plenos, mais amorosos, mais compassivos, mais com poder pessoal, basicamente utilizando dessas feridas como combustíveis para nosso amadurecimento, para a nossa progressão espiritual e emocional. E que é muito importante que para o nosso amadurecimento, para a nossa autorrealização total, né,
como seres humanos, nós não evitemos, nós não negamos, né? Nós não passamos a nossa vida inteira evitando olhar para essas dores que a gente tem dentro de nós, esses nossos demônios internos, né? Que quando você nega, né, olhar para isso, nega tratar isso, nega curar isso, nega dar atenção a essas feridas, é como se você estivesse bloqueando o seu próprio progresso, seu próprio amadurecimento como ser humano. É o que algumas frases que eu quero ler aqui, né? Uma do Peter Levine, que ele fala: o trauma é o inferno na terra, o trauma resolvido é um presente dos deuses. Uma frase aqui do Mateus Sol, que ele fala: nossa jornada de autorrealização é um pouco como o inferno de Dante. Antes de sair do inferno, devemos caminhar pelas profundezas de nossa escuridão interior. Muitas religiões simbolizam bem essas experiências. 2 exemplos famosos incluem o caso de Jesus, que teve que enfrentar Satanás no deserto, e o encontro de Buda com Mara, que é o Satanás budista, antes de seu despertar espiritual. E que uma outra frase bem famosa também do Carl Jung, né, que ele fala que não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, um pré-requisito para que a cura ocorra em nós é nós termos a coragem de olhar tudo isso e perceber que nós precisamos dessa cura, realizar esse trabalho interior. Perceber que nós temos algumas feridas não resolvidas, ferimentos, inseguranças, e querer olhar para tudo isso, ao invés de ficar sempre em negação. E que nesse documentário, inclusive, o Dr. Gabor Mate, ele fala que a tentativa da gente escapar do sofrimento cria mais sofrimento ainda. Então aí que tá, nós aumentamos ainda mais o nosso sofrimento por conta dessas tentativas, né, da gente sempre ficar resistindo, olhar para ele, senti-lo. Da gente sempre ficar colocando para baixo, sabe? Eu não quero lidar com isso, eu não quero olhar para isso, eu não quero olhar para o meu interior. E toda essa resistência que nós temos em sentir essas dores é o que vai aumentando e incrementando ainda mais o nosso sofrimento. E que a única alternativa, de fato, é a gente parar de se distrair, parar de fugir de tudo isso e querer olhar, querer sentir todas essas dores, trazer todas essas tristezas, essas raiva, culpa, vergonha, esses sentimentos mais difíceis que nós vivenciamos no passado, que nós não demos a permissão, né, de sentir para cima, para que a gente possa experienciá-los agora. E é um trabalho que é gradual, requer paciência, requer determinação, requer muita coragem, mas é de pouquinho em pouquinho, com esse trabalho de integração, né, de você trazer essas dores para cima e ir soltando tudo isso, que nós vamos nos curando, esvaziando, descomprimindo toda essa energia traumática de sobrevivência para que ela saia do nosso corpo, para que ela não fique mais entalada, bloqueando a nossa felicidade. Então, a cura é possível, existem diversas modalidades terapêuticas, diversas práticas espirituais que você pode realizar para tratar, para se curar de todas essas feridas internas que nos atormentam, sabe? O primeiro grande passo é você ganhar consciência e se tornar informado sobre trauma. Inclusive aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de algum dos livros que eu recomendo sobre esse assunto para você se informar sobre o trauma. Mas adiantando aqui, né, alguns dos livros que eu recomendo muito que falam sobre emoções suprimidas, como processar o sofrimento que existe em nós, sobre traumas, como se curar, né, de tudo isso. Livros que eu recomendo, por exemplo, o Deixar Ir, do David Hawkins, que fala muito sobre essa questão, né, de como que nós temos um reservatório gigantesco de sentimentos acumulados, que nós estamos acumulando durante toda a nossa vida. Ele nos fornece uma técnica, né, que inclusive eu comento aqui muito no meu canal, a técnica de soltar, de deixar ir, para você começar a esvaziar esse reservatório de sofrimento, de emoções negativas que existem em você. Um outro livro que fala muito sobre esse assunto, de como soltar essas energias que bloqueiam a sua consciência, que bloqueiam sua autoestima, sua expansividade, o seu eu autêntico, basicamente, é O Alma Indomável, do Michael Singer. Tanto o Deixar Ir quanto o Alma Indomável são livros um pouco mais espirituais, mas caso você queira essa abordagem um pouco mais científica, recomendo muito também os livros do Peter Levine, o do próprio Gabor Mate, né? Inclusive não deixe de assistir esse documentário, né, que é o tema desse vídeo, A Sabedoria do Trauma. Vai dar muita informação sobre o que é trauma, sobre as consequências do trauma, sobre diferentes tipos de tratamento, né, de terapias para você curar o trauma. Esse livro do Bessel van der Kolk também fala muito sobre os traumas que ficam presos no nosso corpo e como nós podemos liberá-los. E muito desses livros eu ainda vou trazer mais em detalhes aqui no canal, mas eu só quero dar uma sugestão, né, de algum tipo de literatura para você começar a se informar sobre esse assunto. É justamente isso que o Gabor ele quer trazer tanto nesse documentário, para que a gente se torne uma sociedade informada sobre trauma.
E para você ter esse conhecimento, sabe? E que toda a cura, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar consciência de qual que é o problema. Qual que é o problema que tá acontecendo, sabe? Se a gente nem tem consciência de alguma coisa, como que a gente pode se curar daquilo? Então, o que seria uma sociedade informada sobre trauma, né? Que ele fala aqui. Primeiro ponto, reconhecermos a prevalência do trauma entre todos nós. Segundo ponto, aprendermos a perceber e sentir os sintomas do trauma em nós mesmos. Terceiro ponto é reconhecermos que sempre que temos uma reação emocional, uma velha ferida está sendo tocada. Quarto ponto é entendermos a marca do trauma em nossos comportamentos e seu impacto em nossos relacionamentos. Quinto ponto é reconhecermos a dor nos outros e entendermos como essa dor pode estar afetando o seu comportamento. Outro ponto aqui é vermos a pessoa real por baixo do comportamento do trauma. Um outro ponto que ele traz aqui também é apoiamos a conexão e a compaixão como os pilares da segurança. Um outro ponto é sabemos que a experiência de se sentir seguro é o início da cura. E o último ponto que ele fala aqui é entendermos que todo trauma é intergeracional. Eu recomendo que você faça a sua própria pesquisa sobre as diferentes formas, né, de você tratar os seus traumas. Você pode pesquisar trabalho com a criança interior, que é focado em você sentir essa dor original, essa dor primária, aqueles sentimentos que você não se permitiu sentir na sua infância, sabe? De momentos que foram difíceis, momentos que você se sentiu abandonado, rejeitado. Trabalhar com esses sentimentos. Um outro método é a experiência somática do Peter Levine. Eu tô citando alguns aqui, sabe? O próprio Soltar, Deixar Ir do David Hawkins, o método Sedona ajuda também nessa questão emocional. Se você tiver interesse e quiser pesquisar mais a fundo, e faça sua própria pesquisa quando eu falo isso, tá? Você também pesquisar sobre essas medicinas da floresta, medicinas mais ancestrais, como por exemplo a ayahuasca. Também tem esse potencial, né, de trazer essas dores escondidas em nós para a superfície. E também, inclusive, o ayahuasca é uma coisa que o Gabor Mate ele fala nesse documentário, né? Sobre essas formas de tratamento, de cura alternativas, que muitas das vezes tem muito preconceito, tem muitas informações que são mal jogadas aí pela mídia, pelos profissionais de saúde, que tentam denigrir e não reconhecem o poder curativo que alguma dessas substâncias tem, que são capazes, inclusive, de transformar totalmente a vida de uma pessoa. Eu recomendo que você assista o documentário, né? Se você quiser saber mais sobre essas medicinas ancestrais, você assista o documentário Como Mudar a Sua Mente, que tem no Netflix, do Michel Pollan. Esse documentário fala sobre alguns dos efeitos, né, terapêuticos e totalmente transformadores de vida que alguma dessas substâncias, como por exemplo cogumelos, o peyote. Nesse documentário não fala sobre a ayahuasca, né? Mas são tudo modalidades, formas de cura que vale a pena investigar e ver se faz sentido para você. E faça sua própria pesquisa em relação a esse assunto, tá? Não simplesmente acredite no que outras pessoas falam, veja se faz sentido para você, pesquisa, que é uma forma que pode ser uma forma muito benéfica, que pode ter existem vários estudos científicos que mostram o poder curativo dessas substâncias para tratar ansiedade, depressão e traumas muito profundos. Além disso, a meditação, mindfulness, tudo isso para você trazer atenção plena aos seus sentimentos. Então é muito esse trabalho emocional, sabe? Esse trabalho de você trazer essas dores para cima, entrar em contato com elas, parar de ficar fugindo, escapando do seu sofrimento, parar de ficar com as intelectualizações, sempre tentando resolver o seu sofrimento por meio de intelectualizações, por meio do raciocínio lógico, através de entendimento. É muito mais esse trabalho de você sentir as suas dores. Eu recomendo que você faça sua própria pesquisa, procure uma modalidade que seja informada sobre trauma, que leve isso em consideração, porque pode ter certeza que os traumas não resolvidos estão por detrás de grande parte dos problemas que nós experienciamos na nossa vida adulta. De grande parte das nossas neuroses, dos nossos problemas de relacionamento, de intimidade, de autoestima, de pensamentos negativos, de falta de propósito, de desconexão com nós mesmos. Tudo isso está relacionado com algumas feridas abertas que ainda continuam em nós. Que é muito importante que a gente tome essa decisão de nos curar, para evitar com que esse ciclo de trauma, né, de ficar repassando trauma de uma geração para outra, continue. Então, esses foram alguns dos principais insights, lições que eu peguei vendo nesse documentário do Gabor Mate. Eu vou deixar o link aqui do documentário na descrição desse vídeo, eu recomendo muito que você assista. Veja outros vídeos do Gabor que valem muito a pena, os livros dele, os livros que eu recomendei aqui nesse vídeo, que estão aqui na descrição. Informe-se sobre esse assunto e veja como ele impacta muito sua vida. E se você até agora já tentou diversos tipos de terapia, diversos tipos de tratamento e nada funcionou,
é porque você não está realmente lidando com o assunto mais profundo, o que tá por detrás de todos esses sintomas que você experiencia atualmente. Tá na hora de você se atentar a essas dores dentro de você, essas feridas que continuam abertas. E que esse é o caminho para a cura, sabe? É olhando para o nosso sofrimento ao invés de evitando enxergar ele. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se você gostou, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar. Não deixe de comentar aqui também qual que foi o seu principal aprendizado desse vídeo. Ou quiser comentar alguma outra recomendação de leitura sobre esse assunto, sobre uma forma de tratamento que ajudou você também. Não deixe de comentar aqui. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!